Luiz Miguel cover. Cara, eu sou apaixonado pela palavra, pela linguagem, pela comunicação, por pessoas e por essas coisas todas. Sempre fui muito observador desde criança e isso eu acho que me fez vivenciar a poesia. Quando eu dou aula de literatura para as pessoas, para os meus alunos, e meus alunos é um público muito vasto, né? Porque eu trabalho desde criança até público de terceira idade. Mais de terceira idade, foi um fruto da minha pós-graduação, inclusive um tempo atrás, que era trabalhar com terceira idade, a questão da memória, da história, da sua biografia, né? Eu acho que tudo isso veio com a questão do observar as coisas, assim, observar as pessoas. Para mim, a poesia, o grande barato da poesia é isso. Eu não vejo a poesia como um gênero também. Não estou misturando o gênero da Eliane, mas gênero literário, né? Quer ser Não uma vejo Eliane, Marinaldo? Eu me descobri agora, acabei de descobrir que eu sou do gênero Eliane também. Sou do gênero Eliane. Ai, mas gente assumida! Tô adorando! Eu nunca vi a poesia como um gênero literário apenas. Eu vejo sempre a poesia como, assim, a mãe de todas as artes, assim mesmo. Porque, para mim, poesia não é rima, não é palavra. Para mim, poesia é percepção, né? Perceber as coisas. E você tentar dar um novo movimento, um novo olhar às coisas que já pré-existem, assim. Seja com a música, seja com a ciência, com a química. Eu acho que uma pessoa muito curiosa, como um cientista que vai descobrir alguma coisa, ele já tem dentro dele uma percepção mais apurada que as pessoas, que faz com que ele perceba que naquela caneta que ele está segurando na mão pode se transformar, sei lá, em qualquer outra coisa. Eu uso a caneta de uma forma muito amadora, assim, como exemplo, né? E eu acho que a poesia, para mim, é isso. É você olhar para algo, para alguém, e tentar extrair dela o que ela tem de melhor, o seu lado mais bonito, ou mesmo que não seja o mais bonito, mas uma maneira que faça com que as pessoas percebam que aquela caneta não é mais só uma caneta, ela está em destaque no meio de uma poça vermelha, em cima de uma mesa azul. Por que aquela caneta está ali? É porque a percepção de alguém, né, que fez com que aquilo se modificasse, deu um novo sentido àquilo. Isso desde criança eu era assim, muito atento a essas coisas. Mas foi o meu pai, que eu era catador de caranguejo, no bairro Fátima. Eu também sou joinvilense nato, criador do mangue. Joinvilense raiz mesmo, cria do mangue. Esse é... Cria do mangue. E às vezes as crianças perguntam, então você era bem pobre, você era triste porque não tinha brinquedos? As crianças perguntam, né? Eu falei, não era triste porque para criança não existe esse sentido de pobreza. Verdade. Existe esse sentido de adulto, né? Que coloca e quer coisas. Para mim era uma alegria ver a maré invadir os assoalhos da casa e suas gretas. Eu estar comendo e ver que a maré estava subindo e ver que tinha uma água passando por baixo de mim. Ou ver que na noite de lua cheia, ou nas tardes, geralmente era no final da tarde, os caranguejos invadiam a rua onde eu morava e eu saía correndo atrás deles para brincar, ou para pegar, ou para me apavorar, ou para apavorar as pessoas. Então isso era uma grande diversão. O meu pai, acho que analisava tudo isso e via esse meu envolvimento com as coisas pequenas e da natureza e do meu universo, que era tudo sempre tão rico. E um dia o meu pai, resumindo, né, esse começo de tudo, porque que eu me transformei num escritor de poesia, num poeta. Existem poetas e escritores de poesia. Eu sou um poeta que também escreve poesia. E o meu pai falou assim, olha, o pai vive uma situação muito difícil, eu sou semi-analfabeto, só sei escrever meu nome, eu sou caminhoneiro, a vida na rua é muito difícil e eu quero te propor uma coisa. Mas eu, muito pequeno, 8 anos de idade. Como meu pai estava sempre bêbado, eu achava que era conversa de bêbado. Ele era alcoólatra. E eu, na realidade, não gostava muito de conversar com ele porque me dava pavor aquele cheiro de cachaça, aquelas coisas. Mas era, quando eu retorno à minha memória, um momento muito afetivo dele comigo. E ele falou, eu queria que você tá pronto para ser o homem mais inteligente do mundo? Olha, eu falei que era do mundo, eu falei... Olha aí, ó, viu, Xande, viu? E daí... eu era apaixonado por uma menina chamada Denise nessa época, 8 anos de idade, e eu tinha escutado alguns dias antes a minha mãe falar assim, Rosalina, era o nome da minha tia. Minha mãe falou para minha tia, Rosalina, sabia que o Papa é o homem mais inteligente do mundo? Eu fiquei escutando, né? E a minha tia, por quê? Não, porque ele fala tudo quanto é língua do mundo, acho que mais de 300 línguas. Eu falei, olha... E quando meu pai me convidou a ser o homem mais inteligente do mundo, eu falei para ele mesmo na mesma hora, não... Porque na minha cabeça eu pensei que ele queria que eu fosse papa. E eu não ia poder casar com a Denise por qual eu era apaixonado.
E daí ele foi insistindo nesta pergunta audaciosa para uma criança. A minha mãe morreu com 49 anos, e antes desse período um pouco, ela ficou bem acamada, de questões de pressão, a vista foi se perdendo, e ela pediu para eu ler a Bíblia para ela. E nessa leitura da Bíblia, ela me perguntava o sentido das palavras. O que significa isso? O que significa aquilo? Onde fica o Éden? Eu achava que o Éden era o nome do meu primo, né? Que era o Ed. E aí eu falo, Não, ele mora na casa ao lado ali, né? Daí eu falo, não, o Éden, o paraíso, meu filho, onde fica? E eram tantas perguntas enigmáticas que a minha mãe também era analfabeta e fazia, que eu pensei, eu quero responder essas perguntas. Eu quero ter o domínio dessas palavras. E daí quando meu pai voltou de viagem, que ele era caminhoneiro, ele perguntou novamente se eu queria ser o homem mais inteligente do mundo, e para eu descobrir as palavras para dar sentido para minha mãe, eu falei que sim. E daí ele falou, então quando eu voltar para casa eu vou te trazer uma coisa muito importante. Ele foi viajar novamente, não sei quanto tempo depois, voltou com uma caixa imensa, que para mim era a varinha do Harry Potter, o tapete mágico, alguma coisa assim nesse sentido, porque ele falou que aquela caixa me transformaria no homem mais inteligente do mundo. Daí ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, mas escuta bem o que o pai vai te falar, eu estou falando do meu mundo. Você vai ser o homem mais inteligente do meu mundo. Nunca pense que você vai ser melhor que alguém. E daí eu abri aquela caixa e tinham 12 maravilhosos livros, chamado O Mundo das Maravilhas, e ele falou, a partir de hoje você tem esses livros que para mim custou muito caro. Daí, na época que os livros eram vendidos à prestação, né, as pessoas vendiam nas portas, enciclopédias, e daí aconteceu a coisa mais louca de todas, que ali começou o meu universo de conhecimento, e aquela emoção de ter recebido tantos livros, mas a coisa mais louca foi que a minha mãe estava na cama, coitada, à beira da morte praticamente. E daí eu abri o livro e tava lá marcado Ave do Paraíso. Eu falei, puta que pariu, a pergunta que a minha mãe... Resposta para minha mãe agora. A resposta, eu voltei lá na cama e falei, mãe, a senhora já pode morrer, porque o paraíso fica na Guatemala.